Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 25 de 1 de 2023, rodada de quarta-feira, né? Geralmente a gente tem muitos jogos, mais do que isso, né? A gente tem aí alguns jogos que nem valem a pena a gente se dedicar tanto, porque de fato não tem nada de muito interessante. Então no vídeo de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, até também para economizar um pouco do tempo de vocês. Eu vou tentar fazer uma análise, trazer tips aí para vocês, além de caminhos interessantes a serem percorridos apenas nos jogos mais interessantes. Beleza? Para quem quiser conteúdo extra e mais do que isso, análises exclusivas e também um material especial que a gente prepara para vocês, indicando, ensinando onde investir contra e a favor de cada uma das equipes da NBA. Conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, e deixem um like para poder ajudar a fortalecer o nosso projeto. A meta é de 200 likes pro vídeo de hoje, e também não se esqueçam de se inscrever se não são inscritos. Ontem, por exemplo, a gente trouxe um vídeo especial para vocês, em que a gente vai fazer uma série de vídeos explicando para vocês alguns métodos e métricas para vocês terem análises, principalmente de jogador, de pontuação, de handicap, mais assertivas. Vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem, lembrando que os próximos vídeos serão exclusivos lá do nosso grupo VIP, a não ser que a gente chegue à meta de 300 likes nesse vídeo em questão. Beleza? Então bora aqui para Orlando Magic e Indiana Pacers. A gente não tem um jogo muito interessante aqui para avaliar, portanto a gente só vai passar por cima dele. A gente tem o Orlando jogando como mandante contra o Indiana Pacers, que venceu poucos jogos com a ausência de Tyrese Haliburton, seu principal jogador. Por outro lado, a gente tem o Orlando Magic sendo um time superior, jogando dentro de casa ao que eles são como visitante. Tem 3 vitórias nos últimos 4 jogos, enquanto que o Indiana Pacers ainda não venceu nos últimos 5 jogos consecutivos, mesmo enfrentando adversários de níveis diversos. A maioria deles muito bons, mas ainda assim alguns adversários que eles poderiam pelo menos ter sido mais competitivos do que foram. Então acho que o Orlando Magic é favorito para essa partida, mas como eu disse, a gente tem muita coisa mais interessante para trabalhar, principalmente porque o Orlando tá pagando apenas 1,43. Uma coisa que eu ficaria de olho seria nas bolas de 3 dos jogadores do Indiana Pacers, que jogam hoje cansados, depois de uma partida recente que fizeram e de viagem também. Mas ainda assim, Buddy Hield, um dos principais arremessadores de 3 da NBA, pode ser bastante produtivo hoje. Mais uma vez a gente tinha indicado contra o Chicago Bulls recentemente, se eu não me engano, um over 3.5 bolas de 3 dele, por mais que seja uma linha alta contra adversários favoráveis. Para se investir nessa categoria costuma ser bem interessante. Se a gente for olhar aqui o Orlando Magic, eles não são um time assim que permite muitas bolas de 3 em relação à eficiência contra o seu patrimônio. Mas quando a gente vai num número mais absoluto, nos últimos, na temporada, né, desculpa, eles são o 6º time que mais sofre bolas de 3 por jogo na NBA, e eles sofrem mais bolas triplas dentro de casa do que quando jogam fora. Então vamos ficar de olho nisso, porque é a única forma que o Indiana Pacers vai ter de ferir os seus adversários hoje, já que o Indiana Pacers é um dos piores ataques, né, do mês de janeiro. Se eu não me engano, eles são o pior. Bora aqui para Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Aqui a gente tem um jogo duro, jogo interessante, mais um jogo que também dá pra gente ficar de olho na linha de pontos. Joel Embiid é dúvida para hoje, o principal jogador do 76ers, e Kevin Durant, o principal jogador do Brooklyn Nets. Os dois cestinhas das equipes, né, podem não estar em quadra hoje. No caso, Kevin Durant sem chances de jogar. Então, até por isso, pelo ritmo cadenciado também dessas equipes, eu acredito que o mercado estabeleceu uma linha muito alta para essa partida de hoje. Então, eu acredito que esse jogo possa ter um under. Não tô duvidando da capacidade ofensiva das equipes, mas ainda assim eu tô contando acima de tudo com a capacidade defensiva delas, do ritmo lento desses dois times, e mais do que isso, que a ausência do Kevin Durant pode ser impactante na hora do Brooklyn Nets produzir bem contra uma defesa que é boa, ainda mais fora de casa. Então a gente vai aqui de abaixo de 231.5 pontos. Mas por que a gente acredita nisso? Bom, o Brooklyn Nets nos últimos 8 jogos eles marcaram apenas 107.1 pontos por partida de média, mesmo enfrentando, né, algumas defesas não tão interessantes, como por exemplo a do OKC, a do San Antonio Spurs, a do Jazz e a do Golden State Warriors. É verdade que eles melhoraram bastante nesses últimos 3 jogos, mas nenhuma dessas defesas é tão boa quanto a que eles vão encarar hoje. Se a gente for olhar aqui na temporada, a gente tem o Philadelphia 76ers como uma das melhores defesas da NBA, sendo a 4ª melhor de toda a liga. O Brooklyn Nets, por outro lado, também é uma das 10 melhores defesas, por mais que o Kevin Durant seja um jogador interessante, principalmente para confrontar o Joel Embiid, né, já que, não que ele seja um grande defensor para jogadores bigs, mas os jogadores do Brooklyn Nets não são tão bons assim, tão qualificados e com características para poder fazer isso, com exceção
do Ben Simmons, a gente tem aqui dois times que acima de tudo tem boas defesas, pelo menos um dos ataques aí deixando a desejar recentemente, e um ritmo muito lento para essas duas equipes. A gente tá falando do Philadelphia, que é um dos 10 times mais lentos da NBA, e o Brooklyn Nets, por muito pouco, não entra também no top 10, o que significa que são dois times, né, que gastam bastante o relógio, e com isso, eles têm menos arremessos por minuto, ou seja, eles terão que ser extremamente eficientes, talvez sem seus principais jogadores, contra defesas de top 10 e tendo poucos arremessos por minuto para poder fazer um over, ou seja, eu acho que são muitas barreiras para que esse jogo seja tão bem pontuado assim. Lógico, as duas equipes têm um poder de fogo absurdo ali, né, por conta do seu elenco extremamente qualificado, mas se a gente for observar, essas linhas de pontos não foram superadas, considerando apenas jogos para valer, né, não jogos de pré-temporada ou Summer League. A gente teve 1, 2, 3, 4, 5 unders consecutivos abaixo de 231,5 pontos entre essas equipes, lembrando que nos outros jogos a gente tinha Kevin Durant à disposição em muitos deles, então, em resumo, eu acho que é um jogo para a gente ficar no abaixo de, principalmente porque o Philadelphia 76ers, que deve comandar essa partida por jogar dentro de casa e por estar mais saudável, eles devem ditar o ritmo e devem ser ainda mais lentos, já que o Nets são um pouquinho mais rápido do que eles, e mais do que isso, é um time que pontua até que bem em pontos de contra-ataque, que é a grande fraqueza do 76ers. Então acho que o 76ers vai fazer de tudo para diminuir o ritmo do jogo, porque assim eles vão sim ter chances de vencer. Houston Rockets e Washington Wizards. Aqui vou só passar por cima para vocês também. A gente tem o Houston Rockets jogando dentro de casa, que é um dos times que menos sofrem pontos no party em toda a NBA jogando como mandante. Na verdade, o segundo time que menos sofre pontos nesse setor. Porém, a gente tem aqui o Houston Rockets como o mandante que mais sofre bolas de 3 por partida. Em relação à eficiência das bolas de 3 permitidas contra o seu patrimônio jogando dentro de casa, o Houston Rockets, eles não têm assim, né, não permitem um aproveitamento tão alto dos seus adversários. Mas ainda assim, é um time elite top 10 num geral de aproveitamento de bolas de 3 dos adversários e pelo alto volume, porque é muito mais fácil pontuar no perímetro do que no centro contra eles. Seus adversários devem tirar bastante proveito disso. O único problema é que eu não sou tão fã das bolas de 3 do Washington Wizards, mas ainda assim fica fácil a gente saber quem são os jogadores capazes de converter essas bolas de 3. Então trabalhar no over de bolas triplas dos jogadores do Washington Wizards é muito interessante, porque como eu disse, eles não são tão bons nisso. É um dos 10 times que menos fazem bola de 3 por jogo em toda a NBA, e em relação à eficiência eles são quase os 10 piores também. Mas eu acho que dá pra gente tentar encontrar aqui alguma coisa interessante em relação ao jogador, porque, repito, o Houston Rockets tem uma defesa de perímetro muito ruim. Ontem a gente indicou um over em pontos do Kyle Kuzma lá no nosso grupo VIP, porque existia um encaixe muito favorável de jogadores da posição dele contra o Dallas Mavericks, que é a posição de power forward, onde ele vem jogando. E se a gente for olhar para jogadores dessa posição, o Houston Rockets não é um encaixe muito favorável para que eles sejam produtivos em relação a pontos, mas em relação a bolas triplas, aí eu acho que é mais interessante. E justamente pelo fato do Kyle Kuzma vir de um jogo consecutivo, tá um pouquinho mais cansado, ser um dos jogadores com mais insistência nas bolas de 3 do Washington Wizards, um dos poucos jogadores bons nesse quesito, e mais do que isso, sem possibilidade de pontuar bem no centro, porque como eu mostrei aqui para vocês, a equipe do Houston Rockets não sofre tantos pontos nesse setor. Acredito que ele vai ficar mais aberto e acredito que ele vai explorar bastante as bolas de 3 dele. Então a gente vai aqui em pontos de 3 conseguidos e vamos trabalhar com acima de bolas de 3 do Kyle Kuzma, mais de 2.5 bolas de 3. Se a gente for olhar aqui, o Kyle Kuzma superou essa linha em 4 dos últimos 5 jogos, e se a gente for aqui reduzir o filtro dele dessas 5 partidas mais recentes, ele tem um número de tentativas muito alto, 11 arremessos de 3 por jogo e uma média de 3.5, o que significa que eu acho que contra um adversário favorável, ele deve ser bem produtivo nessas linhas, sim, pelo menos volume de jogo ele deve ter nos arremessos de 3. Beleza? Então, nosso palpite para esse jogo aqui vai ser as linhas de 3 pontos do Kyle Kuzma, acreditando que o Washington Wizards seja favorito, mas que eu acho que essas bolas triplas são muito mais interessantes de se investir, principalmente porque o Porzingis está de fora, apesar de eu achar esse time do Houston Rockets terrível, e sim, eu acho que o Wizards deve vencer. O jogo entre Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, a gente precisa tomar bastante cuidado. O Denver Nuggets vem desfalcado de jogadores importantes recentemente, já fizeram jogos sem o Jokic, sem o Jamal Murray, sem o Porter Jr. Enfrentam hoje, né, o Milwaukee Bucks, que sinceramente tá esquisito esse time. Eles foram uma das 10 melhores defesas da NBA por muito tempo, mas tiveram uma queda recente. Então, por conta disso, caso Jamal Murray e Nikola Jokic estejam em quadra,
eu vou trabalhar com o over do Denver Nuggets, porque o mercado está duvidando muito da capacidade de pontuar do Denver e a gente não pode esquecer que eles são um dos melhores ataques da NBA contra uma defesa que sim, é boa, mas recentemente teve uma piora. Então a gente vai de acima de 108,5 pontos do Denver Nuggets com base na seguinte argumentação. Se a gente for olhar os últimos 10 encontros do Denver Nuggets contra o Milwaukee Bucks, eles têm uma média de 119,5 pontos por jogo contra esse adversário. Eles superaram essa linha de 108,5 pontos, né, nos últimos 6 jogos consecutivos contra o Milwaukee Bucks. E jogando fora de casa, o desempenho deles é melhor, marcando 136, 128 e 127 nos últimos 3 jogos como visitante. Se a gente for olhar aqui o desempenho deles nos últimos 18 jogos nessa temporada, na grande maioria eles superaram essas linhas, ficando abaixo, né, apenas nos últimos 2 jogos seguidos e superando nos outros 16. Se a gente for olhar aqui o offensive rating do Denver Nuggets, eles são dos melhores da liga, em pontos por partida eles são também top 10, marcando 116,9 pontos por jogo, mas como eu disse, a eficiência deles por 100 posses de bola também é interessante, sendo o segundo melhor ataque da NBA em eficiência por 100 posses. Hoje eles encaram o Milwaukee Bucks, que, como eu disse, é um time muito bom defensivamente na temporada no geral, mas que nos últimos 5 jogos tiveram uma queda e estão quase ali no top 10 de piores defesas. Se a gente for olhar aqui, né, os números recentes do Milwaukee Bucks, eles sofreram mais de 108,5 pontos para o Detroit Pistons, que é terrível, para o Cleveland, que é um time que pontua muito pouco, em média, para o Toronto Raptors, que também não é um time tão conhecido por conta do seu lado ofensivo, para o Indiana Pacers e para o Miami Heat, time semelhante ao Cleveland. Lento, muito eficiente, mas que pontua pouco e também não é grandes coisas nas bolas de 3. Então, acho que hoje, contra um dos melhores ataques da NBA, o segundo melhor no caso, eles devem sofrer acima de 108,5 pontos. Fechado. O próximo jogo que a gente vai analisar é o Oklahoma City Thunders e Atlanta Hawks. Lembrando que esses jogos que a gente pulou, a gente vai tentar trazer alguma coisa interessante com base nas novidades na escalação, quem joga, quem não joga, lá no nosso grupo VIP. Mas hoje a gente está filtrando para vocês aquilo que a gente acha de mais interessante e não se preocupem que os jogos a partir da meia-noite a gente vai analisar praticamente todos e a gente tem muita coisa para poder trazer para vocês. Vamos com calma, então já se inscreve no canal, se não é inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e deixa o seu like para mostrar que gosta do nosso conteúdo e comenta como foi o seu dia ontem, o que vocês planejam para hoje, se vocês concordam ou discordam da gente, tragam os porquês. Vai ajudar toda a galera que estiver chegando no vídeo, conhecendo o canal agora e que estão perdidos, estão começando agora na NBA. Então, comentem bastante pra gente trocar uma ideia, eu tentar ajudar vocês e mais do que isso, eu aprender com vocês também. Fechado? Como eu disse, o jogo entre Oklahoma City Thunders e Atlanta Hawks a gente tem muita coisa para trabalhar. Eu ainda não me convenci que esse Oklahoma City Thunders é um time de fato competitivo. Na verdade, se não fosse o Shai lá, dificilmente esse time estaria onde eles estão. Nos últimos 6 jogos eles venceram 5, enquanto que o Atlanta Hawks é um péssimo visitante, mas nos últimos jogos, jogando fora de casa, eles tiveram um desempenho bem satisfatório, vencendo 4 dos últimos 5 jogos, contra adversários de nível bom, como Dallas, Toronto, Indiana e o Clippers. Da mesma forma, o OKC jogando como mandante venceu adversários praticamente parecidos aí, né, como o Indiana Dallas Mavericks e de um nível médio que foi o Washington Wizards, mas vencendo e convencendo. O Atlanta Hawks é superior em muitas categorias, mas fora de casa eles caem bastante o desempenho deles. E mais do que isso, como eu disse, o OKC venceu e convenceu recentemente seus adversários jogando em casa. Eu não confio em nenhum deles, então eu vou trabalhar com o jogador aqui também, beleza? Bom, se a gente for olhar aqui, a gente tem diversas possibilidades. Trabalhar com rebotes, trabalhar com pontos do Shai Gilgeous-Alexander, diversos aqui. Mas o meu preferido, já vou deixar aqui para vocês, são os rebotes do Clint Capela. E depois eu vou tentar dar só uma pincelada na relação dos pontos do Shai Gilgeous-Alexander para vocês que gostam de investir nesse jogador, sei que ele é um dos jogadores mais lucrativos dessa temporada para os apostadores. Beleza? Então vamos aqui. Acima de 12,5 rebotes do Clint Capela. Se a gente for olhar aqui os últimos 5 jogos do Capela contra o Oklahoma City Thunders, ele tem uma média de 14 rebotes por jogo. Nos jogos fora de casa, ele fez 32 rebotes nos últimos 2 confrontos, se a gente for estabelecer uma média dele. Ele vem ganhando bastante minutos e mostrou ser muito importante desde que ele voltou, ganhando minutos inclusive do Okongwu. É verdade que nos últimos 5 jogos ele não teve uma linha de rebotes tão satisfatória, mas a gente tem boas justificativas para acreditar que hoje isso deve bater. Primeiro porque eu adoro trabalhar com rebotes, né? Mas segundo porque o Oklahoma City Thunders é simplesmente o time que mais cede rebotes em toda a NBA, cedendo 55,7 rebotes por jogo e tendo cedido 61,7 nos últimos 3 jogos, que fez a pior marca da liga.
A gente tá falando aqui, né, de um time pouco eficiente como o Oklahoma City Thunders, que é quase um dos 10 piores eficiências ofensivas de toda a NBA. E quando a gente tem um time que arremessa muito, não é tão eficiente, consequentemente, muitas bolas sobram para recuperar rebotes. Mas mais do que isso, eles têm muitos jogadores de arremessos curtos, de média distância. Geralmente, se você faz um arremesso de 3 e você erra, o arco que a bola faz ao bater no aro geralmente vai um pouquinho mais longe das mãos dos pivôs. Não é o caso do OKC. O Shai Gilgeous-Alexander adora arremessos de média distância. Por exemplo, o principal jogador do OKC, o que mais arremessa. E, consequentemente, esses arremessos curtos proporcionam muitos rebotes para pivôs. Por isso que o Capela tem números tão positivos contra o OKC. E por isso que o Capela é tão interessante para ser investido hoje. Se a gente for olhar aqui no Fantasy Pros, né, que é a defesa versus posição, contra a posição de pivô, né, que é o center aqui, a gente pode identificar que a equipe do Oklahoma City Thunders é um dos times que mais cedem rebotes para jogadores dessa posição, cedendo 16,32 rebotes de média por jogo. Pior do que eles, só o Charlotte Hornets e, por muito pouco, o Detroit Pistons. Mas isso também acontece porque a equipe do OKC também cede muitos rebotes para jogadores da posição de power forward. Tá vendo que tá verdinho aqui? Significa que é um encaixe favorável, mas eles também cedem muitos pontos. Então, outra dica que eu posso dar para vocês, né, é ficar de olho na linha de pontos do John Collins. Se a gente for olhar aqui os últimos 5 jogos do John Collins contra o Oklahoma City Thunders, ele tem uma média de 21,8 pontos por partida. É um dos jogadores com melhor conexão com o Trae Young e que não por acaso joga na posição 4, que como eu estou mostrando aqui para vocês, o OKC é um dos times que mais cedem pontos para jogadores dessa posição. Beleza? E as linhas do John Collins estão bem interessantes para o jogo de hoje. Eu considero elas bem baixas, é verdade. É um jogador irregular, mas ainda é um jogador que produz muito bem contra os times corretos. Como, por exemplo, quando a gente investiu no over pontos, mais rebotes dele ali contra o Dallas Mavericks. Então, acima de 14,5 pontos, o John Collins também pode ser interessante. E para finalizar, como eu disse para vocês, o Shai Gilgeous-Alexander é o principal cestinha dessa franquia, um dos melhores pontuadores da NBA nessa temporada. A linha dele está em 29,5 pontos. Eu considero muito apertada para aquilo que a gente deseja encontrar hoje de valor no mercado, mas eu considero interessante. Se a gente for olhar a média do Shai Gilgeous-Alexander nos últimos 10 jogos, ele tem 30,2 pontos por jogo, o que seria já acima daquilo que o mercado estabeleceu para ele hoje. Então, esperar que o Shai Gilgeous-Alexander, dentro de casa, faça apenas aquilo que ele já vem fazendo naturalmente, já me é interessante. Mas fica ainda mais quando ele enfrenta um adversário tão favorável. O Atlanta Hawks é o 5º time que mais sofre pontos no paint, que é aquele quadrado pintado da área, né, da tabela de basquete. Então, assim, é o setor onde ele mais gosta de arremessar, é o setor onde seu adversário mais sofre pontos e certamente o Shai deve ter muitas vantagens em arremessar num lugar tão confortável para ele assim. Nos últimos 3 jogos, inclusive, o Atlanta Hawks vem sofrendo mais pontos no setor do que na sua média em geral. Então, por isso, se você quer investir no Shai Gilgeous-Alexander, não tô falando que vai bater, né? A gente nunca sabe, mas eu acho que vale o risco. Bora aqui para Golden State Warriors e Memphis Grizzlies, porque aqui a gente também tem muita coisa interessante para trabalhar. O mercado dá como favorito o Golden State Warriors, porque além dos Warriors melhorarem muito dentro de casa em comparação com o visitante, o Memphis Grizzlies também pioram bastante. Inclusive, o Memphis perdeu alguns jogos que não deveria perder e vem sem o Steven Adams para essa partida, que é um jogador que seria importante principalmente para angariar alguns rebotes contra esse time do Golden State Warriors. Mais do que isso, Ja Morant, o principal jogador dessa equipe, é dúvida, mas o mais interessante é que nasce uma rivalidade entre essas equipes. Algumas cutucadas do Klay e do Draymond Green a respeito do Ja Morant, que também gosta muito de cutucar o Golden State Warriors, fez com que uma rivalidade grande entre essas equipes aflorasse. E a gente sabe que o time mais experiente é o do Golden State Warriors, mais saudável também é o time que foi campeão mais recentemente, né? São muitos jogadores experientes, de ótima qualidade e com ótimo arremesso de 3. Lembrando que o Memphis Grizzlies é um dos times que mais sofrem pontos de 3 por jogo em toda a NBA, o terceiro que mais sofre bolas de 3 por jogo jogando fora de casa, e mais do que isso é a principal fraqueza defensiva deles. Então até por isso eu acho que o Golden State Warriors sim é favorito, sim é justo, mas os Warriors são uma defesa bem irregular. Da mesma forma que eles são uma das 5 melhores ali jogando dentro de casa, eles são uma das 5 piores jogando como visitante. Então eu não vou colocar meu dinheiro no Golden State Warriors, não. Beleza? Mas só dizendo pra vocês que eu acho que sim, eles são favoritos, isso aqui está correto, mas eu acho que dá pra gente trabalhar com jogador.
considerando que o Memphis Grizzlies, ainda mais sem o Steven Adams, deve acelerar o seu ritmo, porque deve ter um time mais leve em quadra, com certeza teremos um ritmo intenso, veloz nessa partida, com muitos pontos, pelo menos chances de pontos para serem produzidos. É o primeiro e o terceiro time mais rápido da NBA, o que significa que teremos muitas posses de bola por minuto nesse duelo. E com muitas posses de bola, certamente, ou a gente trabalha no over ou fica de fora, under, nem pensar. Então até por isso, né, se a gente for olhar aqui as médias do Stephen Curry contra o Memphis Grizzlies jogando em casa, a gente pode observar que ele tem média de 34,3 pontos por partida, marcando aqui, né, uma média de 5 bolas de 3 por jogo. Lembrando e repito, o Memphis Grizzlies é um dos times que mais sofrem bolas de 3 na NBA. Mas também o Memphis Grizzlies é um dos times que mais cedem assistências. Eles geralmente mostram que a defesa deles ou tá protegendo demais o aro ou acaba se perdendo. É o terceiro time que mais cede assistências na liga inteira. Então, cedendo muitas assistências, muitas posses de bola e bolas de 3, dá pra gente trabalhar com over em assistências do Draymond Green, que deve encontrar os jogadores abertos para arremessarem de 3 com enorme frequência. Pontuação do Stephen Curry, que como eu mostrei aqui para vocês, ele tem média de 34,3 pontos por partida. Contra o Memphis Grizzlies dos últimos 4 jogos em casa, e mais do que isso, as linhas que o mercado estabeleceram para ele estão muito baixas, 27,5. Então eu vou ficar aqui com esse over em pontos do Stephen Curry. Beleza? Bora aqui para Portland Trail Blazers e Utah Jazz. Bom, geralmente para investir contra o Utah Jazz, o que você tem que fazer? Investir em jogadores que atuam no garrafão, no centro, seja em rebote, seja em ponto. Lembrando que o Utah Jazz vem sem o Olynyk, que é o seu pivô titular, e talvez o seu pivô que melhor defende, mais chato ali, né? Então assim, fica um pouco mais fácil de você explorar o garrafão deles, porque ou não vai ter jogadores bons o suficiente, ou vai ter só jogadores inexperientes. E mais do que isso, né, o Utah Jazz, além de ser uma das piores defesas de toda a liga, eles são um time que até os seus pivôs abrem para o perímetro para arremessar de 3. Como eles abrem para arremessar de 3, quando eles erram, nunca tem ninguém no garrafão para recuperar rebotes. Como eu disse, o Utah Jazz aqui, né, é a 6ª pior defesa de toda a liga. Mas como a gente pode observar aqui, o Utah Jazz tem um encaixe extremamente favorável para jogadores da posição de center, que é o pivô. Eles têm aqui a luzinha verde para produzir em pontos, em assistências ou até rebotes. Para a posição de power forward, aí eles não são tão interessantes. Eles têm um encaixe favorável aqui para impedir que esses jogadores sejam produtivos. Até dá para a gente ver aqui, né, pelo menos na linha de pontos, eles conseguem manter seus adversários em linhas baixas e na linha de 3 pontos também. Então, já excluímos aí o Jeremy Grant para ser produtivo do lado do Portland Trail Blazers, ok? E aí quais são as outras principais peças ofensivas dessa equipe, né? Josh Hart é muito mais defensivo do que ofensivo, sofre Nurkic, Anthony Simons e Damian Lillard. Se a gente for olhar aqui, né, na linha de 3 pontos cedidos por jogo por seus adversários, o Utah Jazz é o segundo time que menos sofre bolas de 3 por partida na NBA, inclusive na última atuação deles eles sofreram apenas 2 bolas de 3. Eles defendem muito bem esse setor, o que acaba meio que subutilizando, pelo menos nas principais características, o Anthony Simons e o Damian Lillard. Então a gente tem um encaixe favorável contra centers, um encaixe desfavorável para o Damian Lillard e para o Anthony Simons e também para o Jeremy Grant, ou seja, a gente vai investir aqui no Jusuf Nurkic para que ele tenha um over em pontos acima de 15,5 pontos do Jusuf Nurkic, é o nosso palpite para Portland Trail Blazers e Utah Jazz, beleza? Então vamos aqui no acima de em pontos do Nurkic, acima de 15,5 pontos, pagando em 90, odd que eu acho extremamente interessante, e vamos analisar aqui as linhas dele, né? Nos últimos 7 jogos jogando dentro de casa, ele tem 15,3 pontos por partida, mais superou essas linhas em 3 dos últimos 5 jogos e em 4 dos últimos 7. Ele é um jogador bem irregular, mas contra times, né, que são frágeis no garrafão, geralmente ele responde bem, como foi o caso do San Antonio Spurs e do Dallas Mavericks. Se a gente for olhar aqui, né, em pontos concedidos no paint, o Utah Jazz é o 4º time que mais sofre pontos no setor, e como eu disse, o San Antonio é o time que mais sofre pontos nesse setor, por isso que ele foi tão bem. E mais do que isso, é o setor onde o Dallas Mavericks mais sofre pontos, sofrendo 49,5 pontos por jogo, até porque o Dallas é um time que até que defende bem a linha do perímetro, na verdade é o time que menos sofre bolas de 3 por jogo na NBA. Então, geralmente o Nurkic, ele é bem acionado contra times que são ruins no garrafão e ele tem um aproveitamento bem bom, 54,1% de aproveitamento nesses últimos jogos, é como se ele fizesse uma cesta a cada 2 tentativas, até mais, né, estatisticamente falando. Vai enfrentar um adversário favorável e vai enfrentar um adversário no qual ele já conseguiu punir nessa temporada. Se a gente for olhar, o último jogo dentro de casa do Jusuf Nurkic contra esse Utah Jazz aconteceu nessa temporada, no dia 19/11, onde ele fez 18 pontos com 80% de aproveitamento nos arremessos e uma bola de 3. Ou seja, ele é um jogador que certamente, se for mais explorado, ter mais volume, ele vai passar aqui essa linha de pontos com mais tranquilidade. Da outra vez, mesmo com poucos arremessos, ele conseguiu superar, e é isso que a gente espera para hoje também. Beleza?
Seguindo aqui com Sacramento Kings e Toronto Raptors, outro jogo interessante que a gente tem aqui para poder trabalhar em relação a jogadores também, muitas possibilidades, mas lembrando só vocês que no final do vídeo eu vou tentar recapitular aqui todos os times que eu acho que devam vencer, além desses tipos de jogadores que eu passei para vocês. A gente não trabalha aqui no Cesta de Trade só com jogador, tá? Mas a gente só passa para vocês aquilo que a gente acha interessante no dia, lembrando, por exemplo, que a gente passou over em pontos no jogo do Denver Nuggets, under no jogo dos Nets, então assim, a gente traz aquilo que a gente acha mais interessante. E lembrando que muitas zebras estão acontecendo nessa temporada da NBA. Vou deixar meu palpite aqui dos favoritos para essa rodada, mas ainda assim é melhor tomar cuidado, beleza? Então o jogo entre Sacramento Kings e Toronto Raptors. Geralmente jogos do Sacramento Kings a gente tem que investir em duas coisas. Bolas de 3, na verdade uma terceira mais que eu acho menos interessante, e as outras duas principais que é no garrafão. Quando a gente fala de garrafão, seja a favor dos Sabonis ou seja contra os Sabonis. O que significa que a equipe do Sacramento Kings é um time que sofre muito para poder defender o garrafão. Geralmente é interessante investir em pivôs do time adversário, mais ou menos como acontece ali com o Utah Jazz, que tem poucos jogadores com qualidade para defender o centro, porque eles jogam com muitos jogadores que espaçam a quadra também. Mas ainda assim, o Sacramento Kings é um time que só tem um jogador produtivo nos rebotes, e o Toronto Raptors geralmente foi uma mina de ouro pra gente recente ao investir no over de rebotes de jogadores da posição de center e de power forward. Posição 4 e 5, a dos jogadores geralmente mais altos da escalação. Bom, então aqui a gente tem duas coisas. Over em rebotes do Domantas Sabonis, que como eu disse vem sendo uma mina de ouro, mas a minha preferida que é no over em pontos do Pascal Siakam. Se a gente for olhar aqui os números recentes do Pascal Siakam, ele teve uma queda de desempenho, mas parece que ele está embalando de novo depois de 2 jogos consecutivos interessantes contra boas defesas, como o Boston e o New York Knicks, que nem são times que sofrem tanto no paint assim como a gente gostaria. Diferentemente da equipe do Sacramento Kings, que se a gente for olhar em pontos no paint concedido por jogo, é o terceiro time que mais sofre pontos nesse setor. Dentro de casa é onde eles se saem pior, sendo o time que mais sofre pontos no paint em toda a liga. O Siakam é um dos jogadores que melhor arremessa na meia distância dessa equipe, e um dos melhores infiltram também. É o cestinha dessa franquia e mais do que isso vai enfrentar, como eu disse, um adversário favorável, que sofre muitos pontos no setor onde ele mais é produtivo. Lembrando também que a eficiência defensiva do Sacramento Kings é uma das 10 piores da NBA. E se a gente for pegar dentre os mandantes dessa liga, o Sacramento Kings é um dos piores aí, né? Na verdade, é ainda pior defendendo a sua meta. A gente pode observar que o Sacramento Kings é a 4ª pior defesa mandante de toda a NBA, sofrendo 115,6 pontos por jogo. E mais do que isso, eles são o 4º time mais rápido da NBA jogando dentro de casa, então eles produzem muitas posses de bola para eles e para os seus adversários. Consequentemente, o Siakam terá mais arremessos hoje para tentar o acima de 25,5 pontos, que é o que a gente vai indicar para hoje nessa partida. Como eu disse, eu acho interessante trabalhar ali com Sabonis, tentar pegar uma linha de 12,5 deles rebotes ali, né? Mas, sinceramente, para você ter um over em rebotes, você precisa de uma defesa confiável para forçar o erro do adversário e mais bolas sobrarem. Então, como eu não confio na defesa do Sacramento Kings, eu vou priorizar esse acima D do Pascal Siakam, que deve ser bem produtivo hoje. Repito, uma péssima defesa, acima de 24,5 pontos, né? Tá uma linha bem interessante, achei até que ia estar 25,5 e que, como eu disse para vocês, além do encaixe, ele tem médias muito próximas a isso, mas hoje o adversário ideal para ele bem. O jogo entre Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs eu acredito que vai ser um jogo extremamente corrido, veloz, com defesas desorganizadas, e mais do que isso, para a gente trabalhar na linha de assistência do Los Angeles Lakers. Já vou explicar para vocês. A gente tem aqui, né, como eficiência defensiva, a equipe do San Antonio Spurs como a pior de toda a NBA. Em relação a ritmo, o Los Angeles Lakers é o segundo time mais rápido e o San Antonio o 8º, ou seja, muitas posses, transição, velocidade, defesa desorganizada e espaço nas defesas, o que significa que é interessante para a gente trabalhar com a assistência de grandes passadores. Claro que o Los Angeles Lakers é favorito, mas eu ainda acho que é interessante também a gente trabalhar com essa linha, principalmente no ao vivo. Lembrando que o San Antonio Spurs é o segundo time que mais cede assistências por jogo na NBA. Jogando fora de casa, eles são o 4º time que mais cede assistências por jogo, mas sendo piores do que na sua média em geral. A gente tem Russell Westbrook como meu jogador preferido pra gente trabalhar nisso, principalmente porque o LeBron tá agindo muito mais como um scorer do que como um organizador de jogadas, coisa que ele também faz muito bem. Mas o grande ponto é que o Russell Westbrook é um jogador que gosta desses jogos velozes e costuma se sentir mais à vontade por conta das suas características técnicas e físicas. Mas as linhas dele nunca abrem no pré-jogo, pelo menos não aqui na Best 365, então acho interessante a gente ficar de olho no ao vivo, porque certamente ele vai ter uma linha interessante ali para trabalhar em assistências. Se a linha tivesse lá em até uma assistência a mais do que é a média dele nessa temporada,
ele tá com 7.6 assistências por jogo de média, né, nessa temporada 22-23. Então, repetindo, se o mercado abrir em 7.5, a gente vai acima de, 6.5 a gente vai acima de, 8.5 no máximo também, mas dá para esperar essa linha baixar no ao vivo, 9.5 aí eu já vou ficar de fora, mas ainda assim é um jogo em que ele pode ser muito produtivo, principalmente porque os Spurs sofrem muitos pontos no garrafão, e o Russell Westbrook vai conseguir encontrar diversas vezes ali o Thomas Bryant, que vem muito bem, e o LeBron James ali, né, em pontes aéreas, jogadas desse tipo de transição em velocidade. Beleza? Então, Russell Westbrook, seu over em assistências, é o meu preferido para hoje, porque é um dos grandes passadores que a gente tem da NBA, apesar dele ceder muitos turnovers, né? Mas ainda assim, em números brutos, ele consegue ir bem. E um dos 3 times que mais cedem assistências por jogo na NBA, a pior defesa, não tem muito o que explicar não. E outra coisa, né, os Lakers dificilmente ganham seus jogos com tanta tranquilidade. O que significa que o San Antonio Spurs, além da rivalidade, né, pode dar bastante trabalho para eles e ser um time ali, né, que exija que o Russell Westbrook tenha muitos minutos, beleza? Então vamos finalizar aqui o nosso vídeo recapitulando aqui com os meus times preferidos para vencer hoje, mas lembrando sim que as minhas apostas preferidas são as que eu indiquei em vídeo hoje, não necessariamente em vitória e derrota. Então eu acredito que hoje o Orlando Magic seja favorito, o 76ers seja favorito, mas eu só investiria se o Joel Embiid estiver em quadra. Eu acredito que o Washington Wizards é favorito contra o Houston Rockets, muito mais pela ruindade dos Rockets. Acredito que o jogo entre Denver e Bucks não dá pra gente se envolver em quem vença, e o jogo entre New Orleans Pelicans e Minnesota Timberwolves vai ser de análise exclusiva lá do nosso grupo VIP. O jogo entre Oklahoma City Thunders e Atlanta Hawks, eu gostaria de ficar a favor de um handicap positivo do time mandante, mas eu acho que a gente precisa encontrar ali mais 6.5, pagando pelo menos 1,50 para se sentir mais seguro. E os jogos seguintes, né, Golden State Warriors, Blazers, Jazz ali, né, Sacramento Kings e Raptors, Lakers e Spurs, a gente vai de vitória do Golden State Warriors, principalmente se o Ja Morant estiver de fora. Mas como eu disse, eu não confio em defesas ruins, é só passando aqui por cima quem eu acho que deva vencer, né? Eu acredito que o Portland Trail Blazers vence esse jogo, mas também não é um time confiável. Eu sou muito mais trabalhar com o over do Yusuf Nurkic. Aqui eu acredito que o handicap positivo do Toronto Raptors possa ser mais interessante. Eu acho que o Los Angeles Lakers vença dentro de casa hoje, apesar da odd estar pagando bem mal aqui, né, para um time não confiável como os Lakers. E eu só faria essa entrada se o LeBron tiver à disposição. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações. Muito obrigado pela sua audiência e falou!